Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre punção venosa periférica. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, comentarem, compartilharem, tá certo? Porque só assim a gente consegue entregar esse vídeo para um maior número de pessoas. E aí, mais pessoas vão poder ficar atualizadas sobre vários assuntos. Tá bom? Então, voltando aqui, vamos falar sobre punção venosa periférica. É um procedimento muito comum, muito rotineiro na equipe de enfermagem, mas que a gente precisa tomar alguns cuidados. Cuidados específicos com a pele na hora da punção, cuidado específico na hora da gente escolher o nosso dispositivo, cuidados na hora da gente fazer a manutenção desse acesso venoso, tá? Então, vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Primeira coisa que a gente vai falar então, quais são os materiais necessários para a gente realizar uma punção venosa, né? Porque é super importante a gente já reunir o material todo que a gente vai utilizar, para não ficar indo e voltando para o posto de enfermagem. Então, o que é que eu vou precisar? Vou precisar de uma bandeja, vou precisar do garrote, né? Do dispositivo que eu vou utilizar. Se tiver algum medicamento prescrito, já leva a minha medicação, luvas de procedimento, uma fita adesiva hipoalergênica estéril, ou o filme transparente, o dispositivo para conexão do catéter venoso, ou um trio-way, ou um multivias, né? Material para a gente fazer a permeabilização do catéter, algodão, álcool a 70% ou clorexidina alcoólico, vai depender o que for padronizado na sua instituição, tá? Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer é escolher o nosso dispositivo. Então, qual dispositivo eu vou escolher? Eu vou escolher um catéter agulhado, conhecido como scalp. Eu vou escolher um catéter sobre agulha, conhecido como gelco. Vai depender da situação, vai depender do que o meu paciente vai receber. Então, se for para esse paciente receber uma dose de um medicamento, ou se for para facilitar na coleta de sangue, a gente vai escolher um catéter agulhado. Mas se esse paciente ele vai ficar internado, ou ele vai receber algumas fases de hidratação, né? Geralmente a gente vai optar por um catéter sobre agulha. E o catéter sobre agulha, a gente tem várias numerações, né? Então, seguindo aqui, a gente vai começar pelo mais calibroso, que é o quê? O catéter sobre agulha número 14. Lembrando que o catéter sobre agulha, ele pode ser, ele tem a nomenclatura também ou gelco ou abocate. Então, o gelco 14 é o gelco laranja, tá? Ele vai dar uma vazão em torno de 305 ml por minuto. O catéter 16, o gelco 16, é o gelco cinza. Ele vai dar uma vazão de 200 ml por minuto. O gelco verde é o 18, ele vai dar uma vazão de 95 ml por minuto. O gelco rosa, então, é o gelco 20, que ele vai ter uma vazão de 65 ml por minuto. O gelco azul é o 22, que vai dar uma vazão em torno de 35 ml por minuto. E o gelco amarelo é o 24, que vai dar uma vazão em torno de 23 ml por minuto, tá certo? Janaína, eu vou escolher o gelco mais calibroso ou o gelco menos calibroso? Vai depender do que o seu paciente vai receber. Então, se é um paciente que ele vai receber um concentrado de hemácias, por exemplo, que é uma solução mais concentrada, então a gente geralmente vai escolher um gelco 18, um gelco 20.
Se é um paciente que ele vai receber hidratação ou vai receber algum tipo de antibiótico, então a gente pode optar aqui pelo gelco número 22, que é o azulzinho, tá? Quanto menor o gelco, menos lesão ele vai causar dentro do vaso. Então, a gente opta sempre por um gelco de menor calibre. Por quê? Gelcos de menor calibre estão relacionados com gelcos que vão causar o quê? Menos flebite mecânica, tá? Porque quanto mais calibroso é o gelco, maior é o espaço que ele vai tomar dentro do vaso. Então, mais a solução vai ficar concentrada. Quanto menor o calibre, menos espaço dentro do vaso, e aí essa medicação ela vai fluir de uma maneira mais fácil, evitando a flebite mecânica, tá? Então, sempre que a gente puder, a gente vai optar por um gelco de menor calibre. É claro, situações de emergência, urgência, emergência, que precisa de um volume maior de fluidos, a gente vai optar por gelcos mais calibrosos, tá? Um gelco 18, um gelco 16. Situações que a gente não precisa, né, fornecer uma quantidade elevada de volume, que o paciente está mais estável, num home care, num setor de clínica médica, por exemplo, né? Aí a gente vai optar por um gelco 22, tá? E quando o paciente vai, então, quando que a gente vai optar por um scalp ou butterfly ou catéter agulhado? Quando esse paciente for receber uma única dose de medicamento, tá? Ou quando a gente precisar coletar sangue. Então, a gente pode utilizar o scalp. Lembrando que o scalp, gente, ele tem também vários calibres, tá? Então, aqui a gente vai ter o quê? Calibre 21, tá? Aqui a gente vai ter o calibre 19, o calibre 23, tá? O calibre 25, certo? E o calibre 27. Quanto menor o número, mais calibroso é o scalp, tá? Quanto maior o número, menos calibroso é o scalp. Ou seja, se eu tenho um scalp número 19, ele é mais calibroso do que um scalp número 25, por exemplo, tá bom? Então, o scalp é para uma dosagem única de medicamentos, tá certo? E aí eu preciso fazer a preparação da minha pele para poder funcionar. Eu vou fazer a preparação da pele com o quê? Ou com álcool a 70%, ou com o clorexidine, tá? 0,5%, ou com um povidine alcoólico, tá? Lembrando que o povidine ele já não é mais tão usado. E aí vai ter uma forma adequada da gente fazer o preparo dessa pele. Se eu utilizar a clorexidine alcoólico, eu posso fazer movimentos de vai e vem, certo? Por 30 segundos. Se eu utilizar o povidine alcoólico, eu vou ter que fazer movimentos circulares de dentro para fora, em torno de 1,5 minuto a 2 minutos. Então, ele exige um tempo de asepsia maior, tá? Feito esses cuidados, então, né, com a nossa pele, a gente vai ter algumas recomendações. Quais são essas recomendações? Então, sempre selecionar o catéter de acordo com o objetivo pretendido, tá? De acordo com a viscosidade do fluido, de acordo com o componente do fluido e as condições de acesso venoso também do nosso paciente. Geralmente, a gente não vai utilizar catéteres periféricos para infusões, o quê? Vesicantes, tá? E a terapia intravenosa deve ser selecionado o catéter sempre de menor calibre e comprimento da cânula. É aquilo que eu falei, quanto menor calibre, menor chance do paciente desenvolver uma flebite, o quê? Mecânica, tá? E aí, então, mais recomendações, né? O que é que a gente precisa fazer? Caso esse paciente ele apresente uma sujidade na pele,
Então, antes da gente utilizar o antisséptico, a gente vai fazer a limpeza com água e sabão, tá? O sítio de inserção desse catéter, ele não deve ser tocado após a aplicação do antisséptico, que é o que a gente chama do no touch. Então, uma vez eu fiz a asepsia, eu não vou mais tocar no local, tá? Janaína, mas e se a gente precisar tocar, o paciente tem um acesso mais difícil, eu não tenho tanta segurança, eu vou precisar tocar nesse local. Se eu precisar tocar nesse local, eu vou utilizar então uma luva estéril, tá bom? A remoção de pelos desse paciente, ela não deve ser feita com aquele gilete, nem com bisturi, nem com aquele presto-barba. Ela deve ser feita ou com o tricotomizador elétrico ou então com tesourinha. Por quê? Se você faz com presto-barba ou com bisturi, corre o risco de você lesionar a pele e aquilo se tornar uma porta de entrada para uma infecção de corrente sanguínea. Uma outra coisa interessante é que a gente tem que limitar no máximo a 2 punções por profissional, tá? Finalizando, totalizando um total de 4 punções. É claro, gente, tudo vai depender do estado do nosso paciente, da nossa situação, da situação em que nós estamos inseridos no ambiente, da urgência, tá? Mas a gente deve evitar múltiplas punções, tá? E aí, então, o primeiro passo que a gente não pode esquecer é a lavagem das mãos. Lembrando que a gente tem os 5 momentos de lavagem das mãos. Então, antes de tocar o paciente, é um momento, antes de realizar, procedimento limpo e asséptico, que é o que a gente vai fazer. Então, sempre antes de puncionar o acesso e após a punção venosa, a gente tem que fazer a lavagem das mãos, tá? Outra coisa interessante, qual veia vamos escolher? Quais são as melhores veias para a gente puncionar? Então, inicialmente, a gente vai escolher as veias aqui do dorso da mão, justamente para não comprometer a rede venosa, principalmente se esse paciente ele for um candidato a um catéter central de inserção periférica. Então, a gente vai procurar puncionar primeiramente as veias do dorso da mão, depois as veias do antebraço, tá? Tanto nessa parte externa como nessa parte interna. Janaína, mas aí eu tentei já no dorso da mão, eu tentei nos membros superiores, eu não consigo puncionar esse acesso venoso de jeito nenhum. Se eu não consigo puncionar esse acesso venoso, né, em situações extremas, a gente pode tentar os membros inferiores, tá? E caso a gente não consiga os membros inferiores, em algumas situações, a gente também pode utilizar a veia jugular externa. Lembre-se que a gente tem a veia jugular interna, tá? E a gente tem a veia jugular externa. Então, desde que o profissional, enfermeiro, ele seja treinado, ele domine essa técnica, ele também pode tentar a jugular externa. É claro que também a jugular externa tem as suas ressalvas, né? Paciente na terapia intensiva, ou então aquele paciente muito agitado, paciente que está com a traqueostomia, secretivo, então corre o risco de você ter uma infecção de corrente sanguínea se estiver muito próximo dessa traqueostomia, tá? Outras recomendações, então, a gente também tem que evitar puncionar esse acesso venoso próximo do local onde estava o acesso anterior, tá certo? Por conta do risco de complicações. Uma outra coisa é que a gente não deve puncionar membros onde tenha uma fístula arteriovenosa, tá? Não devemos puncionar um membro do lado daquele onde a paciente muitas vezes realizou uma mastectomia, né? Então é contraindicado.
Sempre fazer o rodízio das punções a cada 96 horas. Antigamente eram 72 horas, agora já são 96 horas, tá? E verificar a presença de dor, edema, hematoma, secreção purulenta, tá? Porque isso daí pode indicar flebite. A gente pode aplicar algumas escalinhas de flebite, né? Como, por exemplo, a escala de Maddox. Então, quando eu tenho um sítio com inserção íntegra, o paciente não está referindo dor, rubor, nem nada, né? Eu não vou ter o quê? Flebite, tá? Se eu tenho um paciente que ele já considera ou ele já apresenta ou dor ou rubor, a gente vai ter um possível início de flebite. Esse paciente vai ganhar um número 1, né? Mas se a gente tem um paciente que ele já tem ou dor, ou rubor, ou edema, né, 2 desses sinais, ele já está com o início de flebite grau 2. Se eu tenho um paciente que ele apresenta dor, rubor e edema, ele já está com flebite em evolução grau 3, tá? Se esse paciente ele apresenta dor, rubor, edema, certo? Ou o sinal do cordão venoso, né? O sinal do cordão venoso é quando a gente observa todo o trajeto dessa veia já avermelhado, né? Engrossado mesmo. Geralmente esse paciente vai ganhar uma nota 4, ele já tem o início de tromboflebite. Se além de toda essa sintomatologia, ele ainda apresentar pus na inserção, então ele vai ganhar uma nota 5, que ele já tem uma tromboflebite em evolução, tá? E aí, então, quais são os cuidados para a gente fazer a manutenção desse acesso venoso, né? Então, a gente vai escolher o dispositivo correto para esse paciente, a gente vai fixar o dispositivo desse acesso venoso periférico adequadamente. O ideal é que a gente utilize aquele filme transparente, tá? Vai colocar a data de inserção do dispositivo venoso. Além de colocar a data, a gente vai colocar o nome do profissional, o número do dispositivo que ele utilizou, tá certo? Vamos fazer o rodízio, né, dessas punções a cada 96 horas. Sempre utilizar a técnica asséptica, sempre fazer a manipulação dos medicamentos de forma asséptica, né? E toda vez que a gente for fazer a asepsia, então, dos frascos e ampolas e conexões, toda vez que a gente for manipular, a gente vai ter que fazer a asepsia com álcool a 70%, certo? Então, sobre punção venosa, eram esses cuidados que eu queria passar para vocês, que por mais que pareçam simples, né, são de extrema importância para a gente evitar o quê? Infecção relacionada à corrente sanguínea. Todas essas informações que eu trago para vocês estão no caderno 4 da Anvisa. Então, é só colocar lá no Google, caderno 4 da Anvisa, que vai aparecer o caderno. E essas informações estão lá, tá bom? Até mais. Tchau, tchau, gente!